Podeis assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui hoje, essa noite, para mais uma linda celebração, para que o nome do Senhor seja glorificado. A todos, mais uma vez, uma boa noite. Aqueles que vão nos assistir depois no YouTube também, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós gravamos as nossas mensagens e colocamos lá no YouTube da CIB, só que você procurar a CIB de Itaboraí. Se você perdeu alguma mensagem, você pode ir lá depois ouvi-la novamente ou pela primeira vez e compartilhar também com aqueles que você desejar. Nós vamos começar hoje o livro, a carta de Tiago, como já foi anunciado. A gente vai, ao decorrer desses domingos aí de novembro, falar um pouco dessa carta. É uma carta muito prática, uma carta para a igreja, para esse tempo, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar poderosamente. Amém, irmãos? Você pode abrir aí a sua Bíblia, eu vou aguardar, na carta de Tiago, que fica logo depois de Hebreus, e antes de 1 Pedro. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, ok? Tentaremos aqui de forma objetiva fazer uma exposição bíblica e prática para as nossas vidas. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1, amém? Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aí no projetor. Mas se você trouxe, acompanhe na sua Bíblia, na sua versão também. Vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se da sua dignidade quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se da sua condição caso passe em humildade, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta, cai e então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após de ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, porque a sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Aqui nós estamos diante de um texto
muito desafiador para esse tempo, porém rico em lições que nós vamos tirar para a nossa vida prática, para a nossa vida cristã. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite o tema da mensagem: alegria em meio às provações, ou alegria na provação. E aqui o Tiago está falando que a fé verdadeira não é destruída pela provação ou pelas provações, mas ela é fortalecida por elas, produzindo assim no crente, naquele que nasceu de novo, maturidade e esperança, e essa promessa maravilhosa que nós recebemos, que receberemos, enfim, que é a coroa da vida na eternidade. Porém, nós precisamos aqui fazer uma introdução para que nos próximos domingos a gente possa discorrer de forma mais objetiva essa carta tão valiosa, tão preciosa, que tem muito a nos acrescentar. Primeiro a gente precisa saber quem foi o autor, é isso? Tiago, algumas pessoas, alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, a maioria concorda que esse Tiago aqui não é o Tiago, filho de Zebedeu, um dos apóstolos, irmão de Tiago, irmão de João. Porém, esse Tiago aqui é irmão do Senhor Jesus Cristo, ou meio-irmão, porque nós sabemos que o Senhor foi concebido pelo Espírito Santo. Então, ele é filho de José, que foi o pai aqui, no caso, de Jesus adotivo, pai humano. Então, Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. Seu público eram os cristãos judeus dispersos. E a gente observa logo no início, quando ele fala Tiago, servo. E quando ele fala servo aqui, a palavra traduzida aqui no grego é escravo. De fato, ele vai falar Tiago, escravo do Senhor, Deus e também de Jesus Cristo. Então, o seu público, ele está falando aqui para os judeus dispersos, aqueles que foram enviados para longe de Jerusalém, aqueles que estavam distantes, enfrentando perseguições, pobreza e também muitas provações. Então, quando a gente percebe aqui que em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Deus ele diz para que a igreja esperasse a descida do Espírito Santo em Jerusalém, e depois ele vai fazer esse envio, liberando, e a igreja cresce de forma assustadoramente nesse período das perseguições. Então, são esses judeus convertidos que estão espalhados por toda parte, e ele vai escrever as 12 tribos dispersas entre as nações. Porém, nós sabemos também que nós, gentios, que não somos judeus, essas palavras, essa carta, a Bíblia também, ela é referente a nós, que somos o Israel de Deus. Então, diferente do apóstolo Paulo, que foca na doutrina da fé, da salvação, que vai dizer que a salvação é pela graça, e de fato nada podemos fazer para alcançar a salvação, Tiago enfatiza a vivência da fé, ou seja, a consequência dessa salvação na nossa vida. E temos aqui vários pastores, teólogos. Essa carta foi um grande problema para o nosso grande reformador, Martinho Lutero. Martinho Lutero teve uma crise muito grande com essa carta, inclusive ele colocava ela numa condição de uma palha, que não tinha tanta importância. Porém, a gente percebe aqui que essa carta ela é extremamente importante, e ela está aqui no cânon, está na Bíblia Sagrada, e depois a gente vai entender porque Martinho Lutero ele era um monge católico romano, e ele tinha muita dificuldade. Quando Deus abre os seus olhos, o seu coração, em Romanos, que o justo viverá pela fé, e de fato é isso, biblicamente e teologicamente, mas Tiago aqui ele está dando ênfase na consequência dessa salvação. Ele vai dizer que a fé, ela, sem obras, ela é morta, nesse sentido. Aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, que foi alcançado pela graça, ele precisa produzir, ele precisa ter obras, porque ele já foi salvo, não é para ser salvo. Aqui a gente tem um grande divisor de águas, as pessoas muitas vezes não entendem. Elas querem fazer algo para alcançar, então elas fazem obras. Existem muitas religiões que para alcançar a Deus, elas pensam
e elas pregam que precisamos fazer boas obras. Porém, para nós, que somos salvos em Cristo Jesus, é muito claro que nós fazemos as boas obras porque nós já fomos salvos, alcançados pela graça do Senhor. Então, diante disso, Tiago mostra como o crente, como salvo, deve viver em Cristo Jesus na sua vida cotidiana. Então, no capítulo 1, onde nós lemos aqui a primeira parte, Tiago estabelece um fundamento para uma fé genuína, uma fé que resiste às provações, uma fé que é resiliente, uma fé que domina as tentações e frutifica pela palavra. E a gente vive num tempo que, quando a gente fala em provação, quando a gente fala em prova, na verdade, irmãos, a gente, quando fala assim, as crianças, né, desde pequena, na escola, vai ter prova, nós já ficamos, né, ansiosos, preocupados, tirar uma nota boa, em ser bem-sucedido. Nós temos aí pessoas que se preparam anos e anos para fazer prova de concurso público. Então, a gente sabe que a prova, ela mexe com as nossas vidas, ela mexe com as nossas emoções, né? Então, e também mexe com a nossa fé, em determinado ponto, em determinado momento. Nós vivemos numa época em que muitos querem uma fé sem dificuldades, uma fé Disneylândia, vamos dizer assim, né? Tudo maravilhoso, nada acontece de ruim. Então, eu acordo de manhã, eu escuto o som dos pássaros, e aí eu tomo aquele café maravilhoso, e eu saio para a minha vida, e nada pode me atingir, nada vai dar errado. Agora, à tarde, eu fui tomar um café, coloquei lá a xícara bonita da Jaque, ela nem sabe disso, estou contando aqui a hora para ela, coloquei a xícara dela bonita na cafeteira, não sei o que aconteceu, desequilibrou, a xícara foi no chão e quebrou. Eu falei, Senhor, já estou vivendo a prática da pregação de hoje, que prova, aquele café gostoso que eu ia beber, e aí caiu ali, espatifou, limpei, depois de conversa. Já confessando aqui para os irmãos, sabe, irmãos, se você for arrebatado, os irmãos já sabem qual é o motivo, tá ok? Então, nós vivemos essa fé, esse tempo onde as pessoas elas querem um evangelho, um cristianismo adocicado, sem provações, sem tentações, sem circunstâncias adversas. E aqui, Tiago, que começa dizendo, logo no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de alegria, exaltem o Senhor, alegrem-se na tribulação, na provação. Então, nas redes sociais, a gente percebe muito isso, né? Nas redes sociais, todas as vidas são perfeitas, sem luta, sem dores, sem lágrimas, aqueles filtros maravilhosos, as pessoas compartilham só alegria, só coisas boas, mas por dentro a gente sabe que a vida, ela não é assim. A vida real do dia a dia, ela é complicada muitas das vezes. Situações adversas, provações verdadeiras acontecem na minha vida e também na sua vida. Então, Tiago, ele começa a sua carta mostrando exatamente o contrário dessa vida cristã sem dificuldade. Ele vai colocando as coisas como elas devem ser colocadas, uma realidade, não algo maquiado, algo que depois você vai descobrir. Então, venha para Cibe, que aqui você vai ser feliz. E aqui você não vai ter mais problema. A gente pode fazer isso, mas a gente pode maquiar. E dizer que você vai viver uma vida perfeita aqui na terra, sem nenhum tipo de problema. Porém, nós somos responsáveis, nós somos bíblicos. E a palavra do Senhor vai dizer que nós seremos provados. E vamos falar um pouquinho hoje o que essa provação ou essas provações, o que elas precisam causar, o que elas precisam produzir na minha vida e na sua vida. Então, a gente vê essas vidas perfeitas aí, irmãos. Orem por essas vidas. A gente, muitas das vezes, não sabe como está o nosso irmão do nosso lado hoje. Talvez o irmão que está do seu lado entrou hoje aqui passando por uma grande prova, uma grande tribulação, com o coração ansioso, com o coração apertado. E nós, nessa noite, nesse domingo, vamos aprender que Deus também trabalha nas provações. Amém, irmãos? Então, ele vai descrever aqui que para esses cristãos
espalhados, perseguidos, dispersos, já na abertura ele vai convidar para enxergar esse sofrimento como uma forma diferente, não como uma derrota. Não é porque nós somos crentes e sofremos muitas das vezes, é que nós somos derrotados. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Cristo já venceu na cruz do Calvário. Então nós sabemos já sabemos o final de toda essa narrativa, de toda essa história. E nós sabemos que Ele retornará em glória e nós vamos vencer com Ele para toda a eternidade. E aí a gente lembra aquela ilustração do ouro que precisa passar pelo fogo para que possa ser o quê? Purificado. Não é isso, irmãos? Da mesma forma, a nossa fé precisa passar pelas provações para que ela possa ser fortalecida. Está estreito aí, irmão? Está apertado para a sua vida? Louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor, irmão. Você que está vivendo a bonança, a alegria, glorifique ao Senhor. Mas saiba que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus soberano, que sabe todas as coisas. E Ele vai, muitas das vezes, permitir que passemos por provações, para que possamos ser purificados, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Então, dentro desse texto, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos. Em primeiro lugar, a perspectiva da fé nas provações. A palavra aqui é pairarmos, e quer dizer, quando fala aprovação, é prova, juízo, tentação dirigida para um fim. A aprovação que a gente passa, ela tem uma finalidade. Ela não é um fim em si mesma. Ela tem um propósito. É isso? A gente sempre fala isso como um jargão, né? Deus tem um propósito nisso. E, de fato, Deus tem propósitos para a minha vida e para a sua vida. É que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar ou não temos maturidade para entender e passar por meio dessa provação. Então ele vai dizer, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Observe que está no plural, irmãos. Diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Então, a provação que nós estamos passando precisa produzir em mim, em você, perseverança, continuidade. É aquilo que a gente sempre fala, permaneça firme no Senhor. Porque essa provação, essa dor, esse sofrimento vai passar e Deus vai revelar para você e Deus vai te fazer mais forte para as próximas etapas da sua vida. Muitas das vezes nós queremos avançar, mas nós não estamos preparados para o próximo nível. Senhor, eu quero isso, mas o Senhor vai dizer, porque o Senhor conhece, e vai falar, você ainda não está preparado para isso. E nós precisamos entender isso. Então, essa palavra grega, pairasmos, é prova, juízo, tentação dirigida. Este fim é aquele que é submetido à prova, que você saia dessa prova fortificado, que saia purificado. Vou dar um exemplo para vocês, bíblico. Abraão, ele, quando apareceu ali um anjo, lhe exigindo que sacrificasse Isaac, está lá em Gênesis capítulo 22, que prova de fé, irmãos, que provação, mas porque Deus tinha algo muito maior para a vida de Abraão, e Abraão precisava passar por aquele momento. Abre aspas aqui, na semana passada eu participei de um congresso, e hoje eu falei com um irmão da igreja, eu precisava passar por aquele congresso, no qual muitas coisas dentro da minha vida precisavam ser alinhadas, precisavam ser fortificadas. E naquele lugar ali, no domingo de manhã, quando eu saí dali, eu agradeci ao Senhor, agradeci ao pastor Leandro, que insistiu 10 anos para mim nesse congresso, e depois de 10 anos eu fui, porque tudo é no tempo do Senhor, no tempo de Deus, as coisas. Muitas vezes nós queremos acelerar algo que não precisa ser acelerado. E eu passei provas aí naquele congresso, irmão.
Passei provas de verdade. Mas Deus estava o quê? Me purificando, estava me fortificando para esse grande desafio, que é pastorear vidas, cuidar de vidas. E lá eu tive que cuidar de 38 pessoas. 38 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí o líder chegou para mim e falou assim: pastor, você é pastor, né? Vamos ver se é pastor. Então hoje, esse fim de semana, essas 38 pessoas aqui, elas serão a igreja do Senhor. A igreja que você vai conduzir no final. Vamos ver como você vai chegar no final com essa igreja. E ao final nós chegamos ali, perseveramos, firmes no Senhor. E Deus honrou. Em alguns momentos pensei em desistir, lógico. Pensei em desistir, pensei em abandonar. Vou largar, vou jogar a toalha, não dá mais para mim. É igual aquele filme Tropa de Elite, pede para sair, desiste, Senhor. Porque as provações são verdadeiras, irmãos. Elas são reais. E aqui a gente, dentro dessa carta, a gente vai observar assuntos práticos. Talvez você entrou aqui essa noite e você não consegue liberar perdão, você está passando por um problema de saúde. Enfim, há várias provações que nós passamos, perdão. Então, Abraão passou por essa grande aprovação, por essa grande provação diante do Senhor. Então, o seguidor de Cristo tem que esperar que as provas o impulsionem em seu caminho cristão. Aqui, preste atenção nesse texto aqui, irmãos, que eu coloquei aqui, muito importante. Teremos toda a aula de experiências. Virá a prova da tristeza e do desalento que tentará nos arrebatar a fé. Virão as provas dos perigos, da antipatia, dos sacrifícios, coisas nas quais tão frequentemente os cristãos se acham envoltos. Mas o verdadeiro propósito para o qual essas circunstâncias nos são enviadas não é para nos fazer cair, senão para nos revelar, para nos elevar, para nos colocar avante na missão. Não são enviados para nos derrotarem, senão para que nós a derrotemos, perdão. Não são enviados para nos colocar no chão, caídos, mas para que nos fortaleçam. Portanto, não podemos nos lamentar por causa de tais provas, mas sim, pelo contrário, devemos exultar, devemos nos alegrar. Essa é a nossa diferença, igreja do Senhor. Nós adoramos, nós glorificamos, nós nos alegramos nas tribulações, nas provações. Se enfrentarmos essa provação de forma correta, ela vai produzir perseverança. É isso, irmãos? Perseverança. E perseverança aqui, nessa tradução, é paciência, mas não é uma paciência passiva, muito pelo contrário. Não é uma simples capacidade de suportar adversidades, mas a capacidade de transformá-las em grandeza e em glória. O que assombrava os pagãos do primeiro século, irmãos, é que durante as perseguições dos mártires, eles ficavam perplexos. Por quê? Porque aquelas pessoas não morriam tristes. Aquelas pessoas iam para as fornalhas cantando, celebrando ao Senhor. Aleluia, irmãos. Eles não morriam tristes, mas sim cantando. Um destes sorria, estando em meio às chamas, e ao perguntar-se por que ele encontrava ali sorrindo, ele respondeu: vi a glória de Deus, e não me alvorocei, não fiquei entristecido, muito pelo contrário, era um mártir. E muitas das vezes hoje, nós passamos pela prova, como diz aquela canção, vou passando pela prova dando glória a Deus, e muitas das vezes nós passamos pela glória murmurando, questionando ao Senhor, ao invés de glorificar e agradecer ao Senhor. É meio ilógico, mas é isso mesmo, irmão. A palavra de Deus é loucura para aqueles que não creem. É glorificar, e o ímpio vai olhar para você e falar assim: como você consegue? Pela fé, por Cristo Jesus.
Por isso que nós glorificamos. Não é porque nós somos bons, porque nós somos fortes, né? Nós conseguimos, porque eu malho todo dia na academia, porque eu sou bom, porque eu faço uma boa leitura, porque eu estudo, porque o meu intelecto é perfeito. Não! É porque Cristo já fez na cruz do Calvário. É por isso que nós nos alegramos nas provações. Então, ele vai dizer, eu vi a glória de Deus. Então, essa palavra traduzida de perseverança é a qualidade que torna o homem capaz, não só de sofrer nas adversidades, mas também de dar-lhes boas-vindas e derrotá-las. Amém, irmãos? Quando a adversidade chega, você tem que ter a capacidade, a maturidade espiritual de dizer assim para ela, seja bem-vinda. Por que não eu? Por que não eu? E derrotá-la em Cristo Jesus. O efeito da provação corretamente suportada é receber fortaleza para suportar ainda mais e assim vencer as batalhas mais difíceis que você acha que não é capaz de suportar. Amém, irmãos? Então, Tiago está dizendo aqui, se vocês talvez passarem por algumas diversas provações, não, ele vai dizer quando vocês passarem por diversas provações, alegrem-se, para que vocês tenham a sua fé provada, e essa fé provada possa produzir perseverança, continuidade, firmeza no Senhor. O crente é chamado a considerar motivo de grande alegria, porque a provação vai produzir perseverança. E qual é o resultado dessa perseverança produzida? Ele vai dizer no texto, não feche sua Bíblia. E a perseverança deve ter ação completa, versículo 4, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros na fé, sem lhes faltar coisa alguma. Nós precisamos entender que a perseverança produz maturidade, integridade, e nada vai nos faltar, porque nós estamos em Cristo Jesus, porque Ele já nos deu tudo. Amém, irmãos? Martinho Lutero vai dizer, a fé que não é provada não é uma fé genuína. Então se prepare, irmãos. Eu tenho certeza absoluta, se eu pedisse para levantar as mãos aqui, quem já passou por alguma aprovação, quem está passando por uma aprovação, e desse o microfone para um testemunho, nós ficaríamos aqui vigília, ou até mais, pastor, ou até mais. Porque essa é a nossa vida aqui, irmãos. E nós não fomos enganados, o próprio Cristo falou, nosso próprio Cristo falou que nós passaríamos por aflições, por problemas, porém nós precisamos continuar perseverando, ao invés de perguntar, por que eu, Senhor, nós devemos dizer, para quê, Senhor? Qual é o propósito para esse momento, para essa provação? Então que nós possamos amadurecer e avançar, e nós só vamos avançar quando nós estivermos diante do Senhor, com toda a humildade, e perseverar nas provações. Amém? Em segundo lugar, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Ele vai dizer aqui, se alguém, ou se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Então nós precisamos saber como lidar nesses momentos de provação. Aqui não é um assunto desconexo com o outro, está aqui ligado. Ou seja, a sabedoria prática para o dia a dia. Não é ser aquele sábio que senta e fica meditando. E agora? O que eu vou fazer? Não, é para amanhã, gente. Para segunda-feira. Senhor, me dê sabedoria nesse momento de tribulação, de provação. Que muitas das vezes nós agimos sem sabedoria. E a Bíblia vai dizer que nós temos uma fonte de sabedoria, que é o próprio Senhor, e Ele não nega a sabedoria, Ele vai dizer para que nós possamos pedir sabedoria, porém não é um pedido com dúvida. Aqui nós precisamos pedir sabedoria e sabendo que o Senhor pode, que Deus dá de forma generosa e sem reprovar. Quando não entendemos o sofrimento, precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Há determinadas situações que nós olhamos ao nosso redor e falamos assim, Senhor, só o Senhor para me ajudar.
Só o Senhor para me dar sabedoria para entender, para me fortalecer, para que eu possa continuar, Senhor, porque por mim eu já tinha jogado a toalha. Infelizmente a gente observa muitos irmãos jogando a toalha, não perseverando, porque não pediram sabedoria ao Senhor nesse momento difícil. Nós devemos orar mais, pedir essa sabedoria com fé. É necessário pedir com fé, sem ser um homem que desconfia, um homem que duvida. Ele vai dizer isso aqui: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Então, que a nossa fé nos conduza a esse pedido com ousadia. Senhor, me dê sabedoria na tribulação. Me dê sabedoria para lidar com meu irmão, com meu familiar, com aquele amigo do trabalho, com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha esposa. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E o Senhor, creio que vai, com certeza, te ajudar quando você pedir com fé, como um GPS que guia o caminho desconhecido. A sabedoria de Deus nos orienta em meio à confusão ou à confusão da nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos. Um tempo muito confuso. Um tempo extremamente violento, onde as narrativas estão aí. Porém, nós precisamos nos manter firmes e constantes no Senhor. A nossa fé, ela não pode ser abalada, irmãos. A nossa fé precisa ser firme no Senhor, porque Ele é o caminho para que nós possamos vencer as tribulações. Em momentos difíceis, de crise, perda, desemprego, enfermidade, a oração por sabedoria deve ser uma atitude primária, a primazia da vida do crente, para que possamos avançar. Amém, irmãos? Muitas das vezes nós estamos perdidos, isolados, não sabendo como lidar com situações. Obrigado. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Pastor também passa aprovação, tá, irmãos? Liderança passa aprovações. Ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes, assim como eles também oram e zelam pela vida de vocês. Nós passamos também grandes provações, mas o Senhor tem nos sustentado e nós não vamos desistir, vamos permanecer firmes. Amém, pastor? Amém, pastores? Nós somos convictos do nosso chamado. Em terceiro lugar, irmão, a perspectiva da vida eterna. Ele vai continuar o texto do 9 ao 12, falando dessa questão, né? O irmão que tem uma condição humilde deve orgulhar-se da sua dignidade, e aquele que está em elevada posição deve ter humildade, porque o rico passará como a flor do campo. E aqui ele vai continuar dizendo que nós precisamos entender a nossa colocação diante do Senhor, que o pobre deve gloriar-se em sua exaltação, em Cristo. Ele já é herdeiro da glória, da coroa da vida, e o rico deve gloriar-se na sua humilhação, e entender que a sua riqueza, ela não é a sua segurança, mas é passageira, como a flor do campo. Aqui é uma palavra poética, né? A flor do campo, ela vai murchar, vai passar, esse tempo vai passar, mas aqueles que perseveram, aqueles que estão em Cristo Jesus, esses sim serão aprovados, serão confirmados e receberão a coroa da vida. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos continuar firmes, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, quem Deus prometeu aos que o amam. Versículo 12, ele vai dizer: feliz, bem-aventurado o homem que persevera na aprovação. Então precisamos ser firmes e constantes. Quem persevera na aprovação receberá a coroa da vida. Bonhoeffer, um grande teólogo, pastor, agora aqui no século XIX, século XX, ele vai dizer que a esperança cristã, ela olha além da dor. Isso é forte demais, irmãos. Nós que somos cristãos, nós precisamos olhar por cima do muro da dor
E isso, muitas das vezes, na vida prática é muito difícil. Muito difícil. Só o Senhor sabe como está o seu coração nesse momento. Talvez nem o melhor amigo, nem o esposo, nem a esposa, filho, filha. Eu sempre gosto dessa expressão, no porão da nossa alma, só Deus tem acesso. Somente Deus sonda o nosso coração. E muitas das vezes nós estamos posando de fortes, inabaláveis, que conseguimos bater tudo no peito, levar na garra. Mas hoje Deus está dizendo para você, rasgue o seu coração diante da minha presença, porque eu te conheço. Porque eu sei quem você é, e eu sei pelo que você está passando. Então, não há riqueza e nem pobreza que define o valor da vida, mas a eternidade com Cristo Jesus. E a esperança cristã, a minha esperança, a sua esperança, ela precisa olhar além do horizonte da dor. Porque nós vamos passar por momentos de dores. E aqui, irmãos, é interessante que a partir do versículo 13, ele vai dar aqui uma ênfase muito interessante quando alguém é tentado, jamais deve dizer a Deus, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, nem é tentado. Cada um, porém, é tentado, cada um passa muitas das vezes pelas provações, por aquilo que cobiça, por aquilo que deseja no seu coração. E nós sabemos que o pecado, ele gera morte, gera situações na minha vida e na sua vida complicadas. Nós não estamos aqui para passar pano, passar a mão na cabeça de ninguém. Nós precisamos entender que nós somos pecadores e que nós vamos sofrer, muitas das vezes, consequências dos nossos erros, das nossas escolhas. Mas mesmo assim, nós precisamos entender que mesmo pecadores, falhos, nós já fomos perdoados e precisamos continuar. Porque a gente percebe muitas vezes, muitas pessoas que se vitimizam e ficam prostradas porque erraram. Mas Deus está querendo dizer nessa noite para você, se levanta, irmão, persevera na provação, mesmo que você tenha errado, pecado, continue firme no Senhor, porque você precisa produzir esperança. E essa esperança precisa produzir em você maturidade e vida em Cristo Jesus. E versículo 16 ao versículo 18, para encerrar, ele vai dizer, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, Deus não muda. Ele é constante, nós mudamos, nós somos inconstantes na nossa fé, mas Ele não muda, porque por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, glória a Deus, nós fomos gerados pela palavra da verdade, pela graça do Senhor Jesus. Então encare as provações como um processo para amadurecimento. Ao invés de procurar o seu irmão, guarde isso, ao invés de procurar o seu irmão para murmurar, para questionar, para reclamar, procure seu irmão em Cristo Jesus para orar, para pedir direção do Senhor, para pedir uma palavra. Assim como a musculatura, não é isso? Só cresce com resistência, a fé, ela vai crescer com luta, irmãos. Não é isso? Se a gente vai na academia e a gente é constante na academia, automaticamente o nosso corpo vai mudar, porque nós vamos criar o quê? Resistência, musculatura. E a nossa fé, isso também é um exercício. Nós precisamos exercitar a nossa fé para que nós possamos sermos resistentes no tempo da provação. Busque sabedoria em oração. Não confie na sua própria lógica, na lógica humana, que você vai se enganar.
Peça direção ao Senhor em momentos difíceis. Peça ao Senhor com fé, que Ele vai lhe dar sabedoria, vai lhe colocar pessoas no seu caminho. Ele vai falar com você de alguma forma, vai te abençoar. E nós precisamos entender que essa coroa da vida é a nossa recompensa final. Que chegará um tempo onde nós não passaremos mais por provações. Não é isso? Quando eu cheguei lá naquele congresso, no último dia, e eles falaram o congresso todo, sexta-feira à noite, a primeira palavra que eu ouvi naquele congresso foi o seguinte: pastor, o domingo chegará. Eu falei, amém, domingo chega. Mas como aquele domingo demorou a chegar, irmãos? Mas vai chegar. E eu posso falar para você, irmãos, a eternidade vai chegar. Amém? Esse tempo difícil vai passar, irmãos. Continue firme no Senhor. Continue perseverando na fé, porque vale a pena. O domingo do Senhor chegará, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo chegará, irmãos. É uma promessa. E nós temos um Deus, como lemos aqui, não é um Deus inconstante, é um Deus, não um Deus que muda a sua palavra, Ele é um Deus de promessas. Se Ele diz que vai chegar o dia, chegará o dia em que toda aprovação, todo choro, de fato, acabará. Então nós precisamos entender isso. Então, para essa primeira mensagem, Tiago, ele abre sua carta dizendo que a fé viva não é uma fé de vitrine, não é isso? Uma fé bonita ali naquele vitrine do shopping bonito, não é isso, irmãos? Mas uma fé forjada no fogo, uma fé real, de verdade. As provações não são sinais da ausência de Deus, mas oportunidades para ver a graça do Senhor sendo manifestada na nossa vida em meio às provações. Aquela frase bonita, Deus não livrou Daniel da cova, não é isso? Mas livrou Daniel na cova. Então nós vamos passar. E até aqui um desabafo, irmãos, teológico, a gente muitas vezes escuta muitas coisas por aí que dá vontade de ser crente daquele jeito ali, né? São tantas promessas vazias, tantas filosofias vãs, humanas, que se a gente não ter cuidado, a gente vai embarcar nesse barco aí. E é quando a gente passar por uma tribulação, por algum problema que vai vir, irmão. E eu não estou querendo ser aqui negativo, porque é a vida, irmãos. E aí, muitas das vezes, você vai passar pela provação, a mesma pessoa vai dizer para você que o problema ainda é seu. É porque você tem pouca fé. Então, nós precisamos entender que as provações, elas não são um sinal da ausência de Deus, mas a oportunidade que Deus tem para usar da graça dele sobre as nossas vidas, de testemunho para o ímpio, para aquele que não crê. A fé não é apenas aquilo que cremos, mas aquilo que nos sustenta quando tudo parece desmoronar. Quando tudo parece que vai cair, que vai desmoronar, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. Está doendo? Está doendo. Mas vai passar. Cicatrizes, elas ficam. As cicatrizes geram lições, aprendizados. Mas elas não podem nos parar. E elas não vão parar a igreja do Senhor. Assim como esses mártires da história da igreja, que sorriam quando eram martirizados, mortos, queimados, decapitados. Eles glorificavam o nome do Senhor, agradeciam ao Senhor. Então, repito novamente aqui os 2 primeiros versículos para finalizar esse primeiro sermão dessa série de mensagens. Meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz
perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, não pela metade, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Amém, irmãos? Nós possamos ser esse crente maduro, íntegro, não um crente de vitrine, não um crente de Facebook ou de Instagram, um crente maquiado com um verniz de religiosidade, mas um crente que está pronto, de fato, para a sua missão, de fato está pronto para ser provado e aprovado na sua perseverança no Senhor. Amém, irmãos? Que assim seja, para a glória do Senhor. Não falte, porque semana que vem nós vamos dar continuidade nessa série de mensagens e a gente vai continuar a partir do versículo 19, que tem aqui lições tremendas. Então não falte, leia em casa, pode ler. Leia Tiago, capítulo 19, capítulo 1, todo novamente, e a gente, semana que vem, nós vamos continuar essa conversa abençoada. Convidar o Ministério de Louvor, nós vamos cantar mais uma canção. E você, nesse momento, você